Fala, gente. E aí, beleza? Juarez, professor de História na área. Vamos analisar agora um item, uma questão, principalmente sobre Dom Pedro I e a Carta Magna Brasileira, ou seja, a Constituição Brasileira. Lembrando que o contexto em que ele está inserido já é um conflito entre liberalismo e absolutismo. Então, esse conflito chega ao Brasil principalmente na figura do poder local, dos senadores, da elite brasileira e da própria monarquia portuguesa, Dom Pedro, que queria a permanência de um poder absolutista. Ora, nós estamos em 1822, há um processo de emancipação e a elite brasileira se divide em três principais grupos: os radicais, os moderados e os portugueses, que são os absolutistas. Os brasileiros e os radicais, os brasileiros que eram os moderados e os radicais, por exemplo, eles queriam uma monarquia constitucional e os radicais queriam uma república. Os portugueses queriam uma manutenção do poder e dos seus privilégios com a monarquia absolutistas, porque eles eram da nobreza, principalmente aqueles que ficaram aqui ligados à família real. Qual que foi a grande questão aqui? Após a independência, teve-se principalmente problemas com a declaração de independência do Haiti, a Revolução Haitiana, um país onde a maioria era negra, o perigo de ter uma revolta negra no Brasil nesse processo de independência, se a elite brasileira conferisse um caráter libertário a esse movimento, poderia causar muitos problemas, principalmente com revoltas negras. Então, a elite se uniu e decidiu, então, colocar a monarquia como regime político. Então, entra-se a monarquia. E aqui tem a grande questão: seria uma monarquia constitucional ou uma monarquia absolutista? A primeira Constituição feita, que foi em 1823, daria um tom liberal a essa Constituição. O Dom Pedro seria tipo um monarca que teria o poder executivo e os demais poderes ficariam na mão de outras pessoas. Dom Pedro não aceita isso e outorga a Constituição de 24, ou seja, ele impõe esta Constituição, ele dá uma outorga a ela, criando o que nós chamamos de poder moderador. Na visão atual dos historiadores, isso era uma máscara para o poder absolutista. Dom Pedro, então, vai dissolver principalmente a Assembleia e a Constituição de 23, demonstrando claramente um conflito já existente entre as elites. Por isso, o governo dele vai ser muito atribulado, principalmente em 24, estourando a Confederação do Equador, que foi uma revolta separatista que acontece principalmente na área do Nordeste. Óbvio que nós já temos a resposta da questão, que é a letra E. Revela o descompasso entre a intenção centralizadora de Dom Pedro e as inspirações liberais que tinham da elite brasileira. É isso. Um abraço e até a próxima.